Boa noite, amigos. Recebemos com muito prazer o doutor Valdeci Pascoal, que é o presidente do Tribunal de Contas do Estado e uma figura que tem uma história belíssima. Como é que foi que o senhor entrou no Tribunal de Contas, doutor Valdeci? Ô, João, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com você, no seu programa, e saudar todos que nos assistem pela TV Tribuna. João, eu ingressei no TCE de Pernambuco ainda em 1991. É do Piauí, né? Não, eu sou do Rio Grande do Norte. Do Rio Grande do Norte. Eu nasci numa cidadezinha pequena do Rio Grande do Norte, chamada Luiz Gomes, fica no sertão, morei lá até 10 anos. E vim morar em João Pessoa com 10 anos, minha família se mudou para lá. E em 91, através de um concurso público para o TCE de Pernambuco, eu passei e vim morar em Recife. Em 91, como auditor de controle. Em 93, eu passei no cargo de auditor substituto e conselheiro. E em 2005, fui escolhido pelo governador Jarbas Vasconcelos para o cargo de conselheiro. Estou há 18 anos no TCE como conselheiro. E eu tenho uma história que eu vou contar aqui, porque Jarbas me contou. Jarbas nomeou o doutor Valdeci conselheiro do Tribunal de Contas sem nunca tê-lo visto. Se ele era gordo, magro, não sabia. E escolheu pelo currículo, não foi? É verdade, João. Eu só fui apresentado pessoalmente ao governador Jarbas Vasconcelos no dia que ele me escolheu. É uma lista que o tribunal elaborou, envia para o governador, que escolhe um dos três e a Assembleia ratifica. Então, no dia que eu tive a notícia, através da nossa amiga em comum, Lúcia Pontes, e também de Edgar Mori Fernandes, que era então... de ferro de Jarbas. Isso, a secretária, ela me ligou e disse, olha, o governador quer falar com você, ele escolheu o seu nome. E eu fui lá emocionado, e foi a primeira vez que eu tive contato com o governador Jarbas Vasconcelos, o que muito me envaidece, né, pela figura, pela história democrática de lutas, um político sério que honra o nosso país. Mas o senhor é famoso lá no tribunal por ser estudioso. O senhor estuda muito, né? Na verdade, até hoje estuda muito. Na verdade, João Alberto, o legado que eu tive de meus pais, né, como de uma família simples do interior do Rio Grande do Norte, foi o estudo. É o grande legado, o exemplo de meus pais e o legado para os meus outros 5 irmãos. Então, minha vida toda foi de estudar. Eu fiz 3 cursos superiores, fiz uma pós-graduação, né? E você, para passar no concurso público, de fato, precisa de muito estudo. E o Tribunal de Contas também atua em áreas complexas, toda uma legislação que muda a cada dia. Todo dia tem uma lei nova na área de licitações, na área de contratos públicos, né? Na área de previdência. Então, você tem que estar sempre atualizado. Nós temos uma escola de contas muito competente, tem mais de 20 anos, né, que propicia também essa capacitação para nós próprios, servidores do tribunal, mas temos que estar ali atualizado no dia a dia. Olha, quando o Eduardo Campos foi governador e depois Paulo Câmara, eles levaram para trabalhar na equipe dele muita gente do Tribunal de Contas, né? Sim. Teve um tempo que eu não sei como é que o tribunal ainda funcionava, porque estava todo mundo no governo do Estado, né? É a eficiência do quadro, né? Sim, na verdade, o tribunal, ele tem uma história, João, muito interessante. Ele é um celeiro de grandes profissionais, desde 91, dos anos 90, após a Constituição Federal de 88, que o TCE de Pernambuco realiza a cada período concursos públicos. Isso gerou um quadro de qualidade e nós passamos, depois de algum tempo, a não perder esses quadros para outros órgãos, devido a um plano de cargos que mantém uma boa remuneração. Então, os servidores ficam na instituição. Ao lado disso, um histórico de bons conselheiros com experiência na gestão, na política. Essa mistura multidisciplinar permitiu ao Tribunal de Contas ser esse celeiro. E aí, muitos governos, não sou fora Eduardo Campos, né, mas muitos governadores e prefeitos de capital requisitam os servidores do tribunal para atuar em áreas estratégicas. Hoje nós temos uma limitação, não pode ultrapassar 5% do nosso quadro. Isso tem um lado muito bom, que o servidor vai ver o outro lado do balcão, né, que a gente, como controle, como fiscal, apenas tem aquela visão, às vezes, muitas vezes, mais fria da legislação, né, dos atos de gestão, e quando o servidor vai e tem essa experiência, ele volta com mais experiência e pode ajudar a ter uma melhor formação, e isso contribui também para o próprio tribunal. E o Tribunal de Contas tem agora o Banco do Nordeste, a Sudene, tem Geraldo Júlio, que também é um assessor importante da Prefeitura, para citar 3 aí, sim, atuais. Sim, não, tem vários. Nós temos também servidores cedidos ao próprio governo federal, à Prefeitura do Recife. Então, de fato, há essa limitação. Mas, de fato, é uma troca importante, como nós também temos servidores, alguns servidores dos órgãos públicos, tanto federal como do Estado, à disposição do próprio tribunal. Também é importante para a gente fazer essa troca, né, de cooperação que acaba ajudando tanto a gestão como ao tribunal.
algum concurso em vista? O tribunal tem feito concursos periódicos, João, e agora, claro que sempre está no nosso radar a realização de concurso, é fundamental. De 18 para cá, no nosso quadro de aproximadamente 700 servidores concursados, nós tivemos uma renovação de 2018 para cá de 218 servidores, são relativamente novos. Então, nós fizemos um concurso recentemente, mas está no nosso radar fazer concursos periódicos para suprir vagas. A questão é que o desafio hoje é fazer um diagnóstico preciso dessas demandas, dessa necessidade, à luz do avanço tecnológico, da questão do teletrabalho que a gente implantou, naquelas funções que são compatíveis com o teletrabalho. Então, há uma mudança na governança de pessoal que precisa ser estudada para não contratar, não fazer concurso para vagas além do necessário. Então, estamos mergulhados em fazer esse diagnóstico, mas talvez nos próximos 2 anos, 3 anos no máximo, o tribunal vai fazer um outro concurso. Além do trabalho do senhor aqui no Tribunal de Contas do Estado, o senhor é um líder nacional, participou de várias instituições nacionais. Sim, João, eu tive o privilégio, e a honra e a alegria de presidir a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Tricom. É uma entidade respeitada no Brasil todo, foi durante 2 mandatos, de 2014 a 2017, inclusive o primeiro mandato coincidiu com a presidência do TCE, então foi um desafio enorme estar viajando pelo Brasil e ainda cuidar aqui do nosso TCE, junto com os conselheiros e todos os servidores. Então, tive esse prazer de liderar a Associação Nacional. Essa associação ela tem um diferencial, que hoje até o nosso conselheiro Carlos Neves é vice-presidente, atual vice-presidente. Ela tem uma particularidade, João, diferentemente. Ela é como se fosse a Associação dos Magistrados para a Magistratura. A Tricom é como se fosse uma AMB para os Tribunais de Contas, mas ela não tem esse viés de natureza mais corporativa, não pensa nos membros, pensa mais na instituição. Então, a gente desenvolveu lá, quando estava nesses 4 anos, um programa chamado Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas do Brasil. São mais de 600 indicadores que a gente percorre o Brasil avaliando cada Tribunal de Contas, porque são os 33 Tribunais de Contas no Brasil. Quantos? 33, junto com o TCU. Porque tem o TCU, as prefeituras que tem. Tem o TCU, tem os dos estados, tem o do DF, tem 2 municípios que têm um tribunal, que é o Rio e São Paulo, pela dimensão, pela a grandeza do município, e tem 3 estados que têm Tribunal de Contas dos municípios. Então, existiam algumas assimetrias, tribunais mais com boa performance, outros menos. Então, a associação cuida para nivelar e avançar o padrão dos tribunais de contas através desse programa chamado Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas do Brasil, que tem alcançado grandes resultados. Mas não venha dizer que eu estou mentindo, não, mas todas as pesquisas mostram que o Tribunal de Contas de Pernambuco é um dos melhores do Brasil, dos mais competentes e eficientes. Exatamente. Essa mistura, depois da Constituição de 88, com os concursos, e tendo os conselheiros indicados e comprometidos ao longo da história com a performance do tribunal, aliando isso, João, o quadro de conselheiros com os servidores de qualidade e essa tradição pernambucana de querer ser referência, de querer estar na frente. Nessas avaliações nacionais, o tribunal tem destacado, está lá na ponta, como uma referência nacional, sim, para orgulho nosso. E esses 2 que entraram agora já estão entrosados? Não tenha dúvida. Conselheiros Eduardo Porto e Rodrigo Novaes foram 2 grandes aquisições, cada qual com a sua experiência. Novaes vai fiscalizar o negócio de turismo, que é a área que ele entende mais, né? Sim, claro que ele tem uma expertise maior nisso, claro que em relação a processos que ele fez parte, ele não pode julgar, ele já está se declarando impedido legalmente, como mas com a experiência dele como gestor e como parlamentar, vai trazer um grande contributo, fora ser também um grande conhecedor da área jurídica, igualmente como o conselheiro Eduardo Porto, que também era um grande advogado na área e vai ajudar também ao Tribunal de Contas. Uma saia justa, doutor Valdeci. O TCU, a sede é edifício Dom Helder Câmara, que é um belíssimo auditório, onde eu fui lá a vários eventos. Está interditado aquele auditório? Não, ali foi, de fato, a gente chegou no consenso de que aquele auditório, localizado no 10º andar do tribunal, ele tinha uma questão de segurança que precisaria fazer uma adaptação grande. E era uma confusão quando tinha evento para subir. E quando tinha evento, o tribunal, de alguma forma, paralisava. Então, nós decidimos fazer uma reforma, ali vai ser a presidência, já foi inaugurado agora. Aquela área todinha do presidente agora? A presidência toda, que tem a comunicação, que tem a assessoria. Olha, eu vou dizer uma coisa, o presidente do Tribunal de Contas devia
ter uma redução do salário pela vista que tem do gabinete. É privilegiado. Não vai tirar aquela vista não, né? Não, a vista permanece e vai ficar ainda melhor, João. É. Mas a gente tem um plano aí agora, já estamos nos TRs para elaborar a licitação, naquele terreno que é vizinho ao tribunal, que era da Compesa. Que é um gramado agora. É um gramado, mas que ali vai ser um auditório, que vai poder ser usado, porque vai ser no térreo, e vai poder se entrar pela lateral. E a gente vai ter, acima do auditório, o tribunal pleno. Essa instância julgadora do tribunal, que é a instância mais importante, que onde as decisões são tomadas, vai ter um destaque em cima e coligado àquilo vai ter a escola de contas, esse nosso braço educador, para estar lá mostrando o tribunal julgador, mas o tribunal também que educa, que orienta e que aconselha os gestores. Essa escola é apenas para funcionário, né? Aí onde está, João? Essa escola ela tem 3 vertentes de atuação. Atualmente é o conselheiro Disseu Rodolfo, que é o diretor da escola. A escola ela foi criada no início, claro, para a capacitação dos próprios servidores e conselheiros. Essa era a função original. Com o tempo, esse papel educador do tribunal em relação aos gestores, sobretudo as prefeituras, João. O Estado tem suas instâncias, tem sua capacitação, é mais fácil, tem um quadro de servidores muito mais estável. Mas os municípios pequenos e médios sofrem no dia a dia com esse emaranhado de leis, de normas, de controles. Então, a escola oferece cursos, grande parte deles gratuitos e outros com custo mínimo para gestores e servidores municipais. E ainda temos um programa muito bonito chamado Tecendo Cidadania, que são os professores da escola que vão aos conselhos municipais, vão às escolas públicas e privadas até, para passar o conhecimento do que é o tribunal, a democracia, as instituições e o papel do cidadão. Olha, eu me recordo, quando eu entrevistei o senhor no seu primeiro mandato como presidente, eu gravei muito uma frase, que o senhor prefere prevenir do que punir. Continua isso. Não tenha dúvida. Essa grande efetividade, João. Hoje em dia, o TCE e os tribunais de contas, da maneira geral, eles atuam em 2 vertentes. Uma é essa da regularidade, da questão fiscal, financeira, as licitações, as compras, os contratos, ver o cumprimento da lei. Só que cada vez isso tem sido mais feito de forma preventiva. Usando uma metáfora com a saúde, é a gente fazer biópsia na gestão e não a autópsia, depois que as contas são prestadas, os contratos estão concluídos, às vezes com prejuízo ao erário, para ressarcir é uma dificuldade. Então, quando o gestor, por exemplo, lança um edital de licitação, o tribunal já vai lá, pela relevância, pela complexidade, pelo valor financeiro envolvido, seleciona, já faz uma pré-análise, detectando que está com sobrepreço, que chama um preço acima do mercado, um indício, ou que tem alguma cláusula que está restringindo a competição, porque competição torna-se mais econômico, quanto mais competição, em princípio, melhor. O tribunal já vai lá, solicita um alerta ao relator, à equipe de auditoria, solicita uma cautelar, suspende, chama o gestor, sem punição nesse momento, para ver se ele corrige ou se ele tem uma justificativa plausível para aquilo. Então, prevenir é sempre melhor que remediar. Hoje, veja esse dado, João, 50% da nossa força de fiscalização está atuando hoje, com as despesas de hoje. Claro que tem as prestações de contas, que são importantes, onde se aprofunda, mas essa análise concomitante, em tempo real, é o nosso carro-chefe em matéria desse controle da regularidade. Mas temos aquela outra vertente das políticas públicas, que é a análise da eficiência do gasto público, é uma outra pauta. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o doutor Valdeci Pascoal, presidente do Tribunal de Contas do Estado. Doutor Valdeci, eu me lembro de um caso que aconteceu comigo, que houve um negócio aí, um problema com verba para turismo, e veio um fiscal do Tribunal de Contas. E ele me chamou para uma reunião, eu digo, vai me prender, né? Mas aí eu fui para a reunião e ele me disse, olha, eu soube que o senhor tem muita relação com Eduardo Campos, que é o governador. Eu digo, não, eu tenho relação com o Eduardo Campos e eu ligo para ele para pedir notícia exclusivamente, eu não tenho nenhuma coisa. Aí foi uma conversa, aí ele disse, olha, eu estou vindo aqui de uma cidade do interior em que foi destinada uma verba enorme para turismo e a cidade não tem nenhum hotel. Até me contou uma coisa curiosa, eu teve que ficar hospedado no prostíbulo. Eu digo, mas os serviços profissionais, não, mas eu aluguei a pensão sem acompanhante. Mas ele me disse, olha, as 2 coisas que eu
tem coisa que as prefeituras roubam, é lixo e show. É verdade? Lixo e show. Essas são duas áreas, de fato, críticas, né? Pela dificuldade até de fiscalização. Mas a gente tem avançado nisso, João, justamente por esse trabalho de prevenção. Então, por exemplo, na área do lixo, desde o edital que é lançado, o tribunal tem feito um acompanhamento. Mas ele disse que botam água no lixo para dar mais peixe. Aí onde está. Nós temos hoje, e cada vez mais aprimorando isso, um quadro de aproximadamente 100 engenheiros, só no quadro de servidores e fiscais, 100 engenheiros. E a gente tem feito cada vez mais essa fiscalização em loco, inclusive usando a tecnologia, os drones. Agora mesmo na questão dos aterros sanitários, que foi uma conquista aí na gestão de Ranilson, de zerar os lixões, nós estamos usando, quando a gente detecta hoje em dia que tem lá um aterro sendo desmobilizado e o lixão voltando, manda-se um drone da inspetoria, o drone vai lá e já filma. Então, nessa questão do lixo também temos avançado, desde a modelagem da licitação até essa fiscalização de como ele é prestado às contas. E na questão de shows, essa é uma grande questão. Agora mesmo a gente vai ter uma reunião essa semana com o Procurador-Geral Marcos Carvalho, para ver se o tribunal, junto com o Ministério Público, a gente lança uma ação, e já teve bons resultados na Bahia, uma parceria do TCE da Bahia, do TCM, com o Ministério Público daquele estado, e as prefeituras e a AMUP deles, a gente vai chamar a AMUP também para participar, que é a questão das festividades, e vamos começar, João, com a questão das festas juninas. Lá eles criaram, e a gente vai tentar criar aqui, um grande portal só desses contratos de shows, para dar transparência máxima. A gente vai perguntar ao gestor do município X, tem previsão de festa junina? Quais são os cantores, as atrações contratadas, qual o valor, qual foi a licitação, como é o contrato, para a gente dar um choque de transparência nisso, para ver se diminui. A gente sabe da importância das festividades, do lazer, né, das festividades, para quem eu sou do interior e sei a importância que é, mas é preciso ter mais controle, né, e aquela percepção, a responsabilidade do gestor de que muitas vezes você está com um problema sério ali de pagamento de fornecedores, de pagamento de servidores e gasta 500 mil, 1 milhão para festividades. Isso não é uma prioridade, né? Porque o gasto público ele também tem que ser legítimo, ele tem que ser moral. Então, esse aspecto que o tribunal também vai tentar separar joio do trigo para não cometer também injustiça, não vedar festividade numa tradição que é nossa, que é do povo nordestino, que é o São João, por exemplo. Doutor, o senhor explicou aqui no início do programa a razão dessa pergunta que eu vou lhe fazer, porque o senhor deu uma origem humilde e, graças ao estudo, conseguiu chegar a esse ponto de destaque. A educação é uma das preocupações do novo presidente, né? Não tenha dúvida. A educação vem sendo uma prioridade do tribunal. Você acompanhou bem. O presidente Ranilson Ramos esteve aqui um ano passado e falou com você sobre a questão da educação infantil. Essa pauta vai continuar sendo prioridade, já vinha de antes e vai continuar por muito tempo, porque a educação é a base, né, João? A gente que sabe a história do povo brasileiro, as desigualdades que existem, primeiro remédio para combater a desigualdade social, criminalidade e tudo é a educação, né? Então o tribunal vem nessas ações e agora a gente deu como destaque na minha gestão a questão do analfabetismo. Acabamos de divulgar na última quinta-feira, ou foi sexta-feira, semana passada, um índice, nós fizemos um grande levantamento, um diagnóstico na questão da alfabetização, chama-se alfabetizar, saber ler na idade certa, na hora certa, que é ali de 6 a 7 anos, primeiro e segundo ano do ensino fundamental. Então, o tribunal fez um levantamento nos 184 municípios do Recife e fez a gente já tinha noção disso, mas constatou, de fato, uma situação muito preocupante. A gente tem problema nessa alfabetização em 85% dos municípios. 85%? 85%. O de 0 a 10, a nota média foi 3,9%. E um dado... Uma vergonha, um né? dado também muito, muito preocupante, João. E assim, 27% dos alunos da rede pública conseguem saber ler e compreender um texto mínimo até o segundo ano. Só 27%. Quando você bota isso para a escola privada, é 80%. Então, o desafio na escola pública é muito maior. Então, criamos esse indicador, fizemos esse levantamento, vamos ter reuniões. Já agora, saindo daqui do seu programa, eu vou ter uma reunião com o secretário da Educação e o presidente da MUP e da Undime, para a gente fazer essas parcerias. A educação, a alfabetização é mais tarefa dos municípios, mas o Estado faz uma coordenação. A gente vai tentar fazer uma parceria com a MUP e com o Estado para a gente estar em cima disso, para avaliar esse indicador que o tribunal divulgou, João, ele é interessante, que ele é formado
por 5 eixos básicos. Sem aquilo, não vai ter progresso. Quais são? Capacitação dos professores para alfabetizar. Uma coisa é saber ensinar o geral, outra coisa é ensinar a criança pequena. Segundo, o material de apoio tem que ser um material de qualidade. Terceiro, cumprir os normativos. Segundo, está associado com o Estado e com a União naqueles programas nacionais. Né? E ainda esse monitoramento diário do aluno. Esse acompanhamento é um grande diferencial. Os casos de sucesso de alfabetização passam por esse acompanhamento do aluno. Claro que tem outros indicadores, como merenda, como a participação da família, mas esse índice de compromisso com a alfabetização que o tribunal criou é como se fosse a essência, aquele núcleo essencial. Sem aquilo, a alfabetização não vai conseguir grandes resultados. Tem um projeto que me chamou a atenção, em Jaboatão dos Guararapes, que tem um esquema, quando o aluno não chega na escola, a escola informa Sim. ao pai para explicar. É um exemplo que pode ir para outros municípios. Não tenha dúvida. E uma das tarefas do tribunal, junto com a MUP, é exatamente ver essas boas práticas, João. Você falou de Jaboatão, tem outras. Pernambuco, por exemplo, é exemplo no ensino médio. Vê aquelas escolas ali do Pajeú e outras tantas aqui da região. Prêmios nacionais. Então, a gente quer estabelecer, criar esse mesmo padrão de excelência, né, de bons indicadores que temos hoje no ensino médio, também na educação fundamental, no ensino fundamental e na educação infantil. Olha, eu sei que o senhor é uma pessoa que está sempre na frente das coisas. O Tribunal de Contas já está usando a inteligência artificial? Sim, não tenha dúvida. Esse é um dos projetos estratégicos nossos. Nós estamos Não tem jeito, é irreversível. Não tem jeito. A inteligência artificial, ela vem certamente, João, ela causa essas grandes discussões, né? Porque, por um lado, pode levar a gente para um caminho, né, sem controle, mas se for devidamente regulado, como essa discussão faz parte do debate público nacional hoje, como regular, para não deixar ela, né, sem nenhum tipo de controle, mas ela já é utilizada hoje. Por exemplo, a gente tem um sistema de robô que percorre os diários oficiais nos editais de licitação. Vê o objeto, vê o valor, vê a empresa, já gera um monte de trilha, que a gente chama trilha de auditoria, que são indícios de alguma coisa estranha, e já avisa ao auditor. E ele, a partir daí, começa uma investigação. Mas a gente pode utilizar também a inteligência artificial para algumas coisas importantíssimas. Primeiro, ajudar o auditor fiscal a elaborar o seu relatório. Com base, ele vai alimentando e a inteligência artificial já gera um pré-relatório que ele vai só revisar. Mesma coisa nós julgadores, os relatores, os 7 conselheiros, alimentam o sistema e já vai ter ali uma proposta de voto com base nos precedentes do tribunal, com base na doutrina, do que o STF entende, claro, sempre dependendo no final da sensibilidade, do olho humano que vai fazer aquela revisão, mas pode agilizar o trabalho. E a outra área que a gente vai utilizar muito, João, é na parte de comunicação. O tribunal tem um grande desafio da comunicação, você que é um comunicador, né, excelente, histórico, e a gente tem grande admiração pela sua capacidade de se comunicar. O tribunal trabalha com temas áridos, com temas complexos, nesse mundo de desinformação, das fake news. Então, a gente vai usar a linguagem simples, cada vez mais para que o povo entenda o nosso papel. É um projeto nacional e a gente se incorporou a esse projeto da linguagem simples. E a inteligência artificial pode ser utilizada para traduzir. Pega um voto técnico, a inteligência vai lá e troca por palavras mais simples. Claro, a gente faz uma revisão depois para que o tribunal possa se comunicar melhor com o cidadão. Quem vai gostar muito dessa coisa é o presidente do Supremo, que ele tem... Sim, não tenha dúvida. Ele tem reclamado muito e tem feito da linguagem. Um belíssimo papel, ele tem esse histórico de defender menos burocracia, mais linguagem simples. É verdade, João, esse é um movimento mundial pela linguagem simples. Tem um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional que obriga, não é só voluntário não, que está obrigando os órgãos públicos a utilizarem linguagem simples, inclusive nos documentos que são técnicos. É claro que tem limite para isso. Tem coisas que são técnicas e tem que ser explicado, mas você pode colocar uma palavra em latim, que é um brocardo, por exemplo, coloca aí aquilo em português, traduzido, dê exemplo, né? Porque esse grande desafio, o povo precisa conhecer o Estado, o povo precisa saber bem as instituições, o controle, para poder compreender e, a partir daí, valorizar mais as instituições e a democracia. Não usar fake news sem fofoca. Não tenha dúvida, esse é um grande problema desse contexto histórico que a gente vive, das redes sociais, que são maravilhosas por um lado, mas gera desinformação. Até criei uma frasezinha
para um dos artigos meus, que é assim, uma analogia com a própria Bíblia, que é: conhecereis o Zap e o Zap vos desinformará. Né? Se você se alimenta através de rede social, de Zap, não vai estar bem informado. Um assunto que deve preocupar não só o presidente do tribunal, mas como o cidadão, a segurança. A insegurança que nós vivemos no estado todo. Né? Sim, não tenha dúvida, João, você toca num ponto importantíssimo. Nessa inflexão que o tribunal vem fazendo para analisar a eficiência das políticas públicas, nós usamos agora, como prioridade da gestão 24 e 25, a questão da segurança pública. Há 15 dias divulgamos um primeiro levantamento, né? Uma coisa semelhante ao que fizemos agora com o analfabetismo. Divulgamos um índice de segurança, o índice de governança e gestão da segurança pública do estado de Pernambuco. Começamos por 2022, ainda quando era o Pacto pela Vida. Já estamos trabalhando no ciclo de 23, 24, todo ano vai ter um grande diagnóstico em relação a 5 grandes eixos, João, que é policiamento ostensivo, a Polícia Militar, investigação criminal, que é a Polícia Civil, os serviços penais, que são os presídios, a política de segurança e as estatísticas. São mais de 700 perguntas que nós fizemos à Secretaria de Defesa Social, de Justiça e Direitos Humanos. Temos hoje um diagnóstico de 22. Já abrimos uma auditoria com o conselheiro Marco Loreto, relator da Segurança Pública do Estado, na questão dos presídios, mas temos a compreensão de que a segurança pública, isso é importante dizer, João, é um problema nacional. Começa com a responsabilidade do governo federal, com as fronteiras, com os armamentos, com o combate às drogas, passa pelo Estado, com esses eixos que eu falei, e passa também pelos municípios. Tanto que vamos chamar a MUP e os prefeitos de Pernambuco para aconselhá-los a tirar do papel a política de segurança municipal através de políticas sociais. Existem muitos programas sociais que ajudam no combate à criminalidade. E aí, todos temos interesse. Governo federal, Estado e municípios, Poder Judiciário, claro, Poder Executivo, como grande coordenador de tudo isso, Ministério Público, OAB e Tribunais de Contas, sim, analisando a eficiência dessa política pública e sugerindo aprimoramentos aos gestores. Olha, nós queremos dizer que o doutor Valtir Pascoal, no seu primeiro mandato na presidência, deu um verdadeiro show. E agora vai ser melhor ainda, e vocês viram como o tribunal está preparado, está com o presidente do nível, não só local como nacional, e com certeza ele abordou assuntos importantíssimos que ele vai priorizar na sua nova administração. Eu gostei principalmente dessa coisa da educação, porque sem educação o país não vai para lugar nenhum. Forte abraço e até segunda-feira, se Deus quiser.